tá. Bem, nós já estamos ao vivo, diretamente no Instagram do Hospital Santa Genoveva, onde vocês poderão nos acompanhar em mais esta live do Complexo Hospitalar. Conversar com o Dr. Cláudio Borges, otorrinolaringologista do Complexo Hospitalar Santa Genoveva. Muito boa noite. Agora, para valer, doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo conosco em mais esta live do Santa Genoveva. Seja bem-vindo. Boa noite, Olei. Prazer é meu. Prazer estar participando dessa live hoje. Bom, durante o segundo semestre do ano, nessa época que nós estamos, o tempo quente e seco favorece a ocorrência de queimadas que a gente vê, principalmente aqui nessa região de Cerrado em que nós vivemos. A baixa umidade relativa do ar aumenta a incidência de doenças respiratórias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Entretanto, em algumas épocas do ano, como esta em que estamos vivendo, ela tende a cair, inclusive, abaixo de 30%. É muito seco. Então, doutor, boa noite, de novo. Boa noite. É muito seco agora. Essa umidade baixa, ela prejudica bastante, predispõe a várias doenças respiratórias, tanto de trato respiratório superior quanto inferior, rinites, sinusites, asma, bronquites. Então, é um problema que a gente lida todo ano, que no Brasil, na verdade, a gente tem, principalmente aqui no interior e na nossa região, nós temos duas estações, né? Nós não temos as 4 estações bem definidas. É o tempo da seca e o tempo da chuva. E na época da seca quente, que é o final da nossa seca, vem as queimadas, que pioram demais, os poluentes ficam concentrados, os poluentes dos carros. Então, é uma época muito difícil. É a pior época de doença respiratória que a gente tem aqui na nossa região. Doutor, qual que é a importância da umidade relativa do ar e qual o nível ideal para a nossa saúde? A umidade influi em tudo. Assim, desde do nosso conforto diário, da pele, o funcionamento adequado das mucosas, do nariz, dos olhos, da boca. Influi até na pressão arterial, influi na sudorese. Então, a umidade é muito importante. O ideal pelo menos entre 40 e 70, 80, se ficar nesse intervalo é fantástico. Aqui a gente chega, na época seca e quente, como foi dito na introdução, abaixo de 30. Tem épocas de umidade a 12, 11, de ter que suspender a escola. Aí abaixa muito. O ideal é ficar entre 40 e 70, pelo menos. As duas faixas de idade mais prejudicadas, doutor, obviamente, são a infância, né, o pessoal mais jovem, e os idosos. Quais os cuidados que esse pessoal tem que tomar? Olha, o principal cuidado, principalmente em criança e idosa, é com a hidratação. Tem que tomar bastante líquido, tentar manter uma hidratação adequada sempre. Nessa época mais seca, tem que tentar tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E fazer a hidratação da pele. Tem que fazer, muito importante assim, na minha área, que é do nariz, lubrificar o nariz, lavar ele bastante com soro. Isso, assim, são cuidados que, principalmente, todo mundo deve fazer, mas no adulto e na criança, é imprescindível. O senhor falou aí que devemos tomar bastante água. Agora, esse bastante tem um limite também, né, doutor? Tem um limite. A pessoa não deve se encharcar. Não. O ideal é ficar entre
perto dos 2 litros, né? Não pode ser pouco nem muito também, tem que ter um equilíbrio. Certo. Doutor, durante esse período também é comum o aumento da circulação de vírus respiratórios que podem causar coriza, tosse e febre por tempo variável, tendo, em alguns casos, eu estou com uma colinha aqui, eu estou lendo, complicações como crises de chiado, pneumonias e, em situações extremas, insuficiência respiratória com necessidade de internação hospitalar. Esses sintomas, doutor, pode ter alguma relação com o Covid? Transparecer que seja um sintoma do Covid? A transmissão do Covid, ela é praticamente a mesma dos resfriados comuns, da gripe comum, né, do H1N1. Então, nessa época seca, a mucosa fica mais machucada, quer dizer, fica mais desprotegida, os olhos ficam irritados, o nariz fica com crostas, ele coça mais, a rinite vem com mais frequência. Então, as crianças põem mais o dedo nos olhos, põem mais no nariz, adulto também faz isso. Então, aumenta demais a transmissão. E o Covid, a gente está tendo assim, essa quantidade imensa de informação, porque é uma pandemia horrorosa, né, que está acometendo o mundo todo, e vem junto com as infecções do tempo seco. Você não pode colocar a mão nos olhos, tem que evitar de mexer na boca, no nariz, lavar as mãos com a maior frequência possível, né? Se não tiver como lavar, passar um álcool. Os mesmos cuidados das doenças respiratórias que a gente tem todos os anos, tem que ter com Covid. Esse ano é uma doença a mais, né? E mais perigosa também, né? Agora, doutor, é bom explicar para o pessoal que, em função dessa secura do tempo, dessa falta de umidade, a falta de ar se acentua, a tosse seca se acentua, tudo tal. Não é para a pessoa sair correndo para o hospital procurando socorro, né, achando que é Covid. Também não é por aí, né? Não é por aí. Mas como a gente está no meio da pandemia, tem que ter um pouco de cuidado. Se começar a tossir bastante, se começar a ter qualquer outro sintoma diferente, febre, o ideal é procurar o atendimento médico. Não se aconselha mais ficar em casa esperando ter falta de ar, começar a parar de respirar. Então, se começou a ter uma tossezinha de leve, não precisa procurar o hospital. Mas se tiver uma tosse acompanhada de febre, de uma diminuição do olfato, é importante procurar o hospital e já procurar o atendimento médico. Uhum. Isso já responde uma pergunta aqui da Cristiane, que ela questiona se todo resfriado agora é Covid. Virou mania, né? Não tem nada a ver. Mas hoje em dia tá difícil. Eu atendo pacientes assim diariamente que às vezes estão trabalhando e começa a tossir, engasga. Tosse um pouquinho e já todo mundo manda embora porque está com Covid. Não é assim também, né? Mas a gente não pode exagerar para nenhum dos dois lados, né? Tem que ter um cuidado, mas um cuidado medido, né? Medido, é isso. Doutor, tem uma relação, a gente sabe que sim, mas até que nível que pode ocorrer a relação do tempo seco com os sangramentos nasais? É muito comum. O tempo seco, ele machuca muito a mucosa nasal. E como a gente disse anteriormente, aumenta o prurido nasal, aumenta as crises de rinite. E principalmente as crianças mexem muito no nariz e é muito comum sangrar, muito. Idoso também sangra bastante. E é a época que todo ano sangramento nasal, o dia inteiro o otorrino atende no consultório. Bom, a água da torneira, essa água normal que vem, no nosso caso aqui do DEMAI, também pode ser usada para hidratação da mucosa nasal? Não. O ideal é usar o soro fisiológico mesmo. A água da torneira, ela tem impurezas, ela tem cloro. A mucosa nasal ela é muito especializada, ela precisa
de ser o mais fisiológica possível. Precisa funcionar sem produto químico, sem nada que atrapalhe a função de produção de muco, de limpeza mucociliar. Então, a água da torneira não é indicada. Uma das dicas, doutor, é evitar locais fechados, porque isso facilita a contaminação de vírus, como gripes. E os pacientes que gostam de atividades físicas, é indicado que elas sejam realizadas antes das 9 da manhã e após as 17. Eu acrescento com uma pergunta aí. Nessa época de pandemia, as pessoas, de certa forma, são obrigadas a suportar um confinamento, todo mundo junto, às vezes no mesmo ambiente. Isso pode prejudicar, pode aumentar esses números de casos provocados pela baixa umidade, né, doutor? Pode sim. O fato da pessoa ficar confinada, em muitos casos está acontecendo isso, em uma residência fechada, faz com que, se um seja contaminado de um resfriado ou de uma gripe comum, até de Covid, ele passe para os outros. É muito mais fácil de você se contaminar num ambiente fechado. Você não tem, você não tem ar suficiente para limpar, para umidificar mais esse ambiente. Então, o ideal se a gente pudesse escolher, ficar o máximo possível em ambientes arejados e o mais abertos possíveis. Né? E evitar a aglomeração. A prática de exercício físico é isso aí, é evitar esse horário de maior secura, né? Entre 10 e 5 da tarde, e tentar praticar algum tipo de exercício ao ar livre. Essa é a melhor conduta para essa época. Certo. Doutor, muita gente reclama que com o uso da máscara, com esse tempo seco, a coisa fica mais difícil fica mais difícil até de respirar. Tem que conviver com a coisa, né? Com a máscara e o tempo seco. Tem. Aí piora mais ainda. Isso aí muita gente está reclamando. Tentar andar com soro. Tem vários tipos de soros portáteis, soro comum, soro com marca, gel. Você pode andar com ele no bolso, na bolsa, para tentar lavar a mucosa nasal, tomar bastante líquido para ajudar a suportar a máscara. Mas é difícil mesmo. Fazer exercício com máscara é muito difícil, né? Já e o dia a dia, tem pessoas que ficam o dia inteiro com máscara. A máscara que nós usamos no hospital mesmo, aquela máscara N95, ela sufoca demais na conta. Então, tentar, igual a gente usa hoje em dia o álcool, quando não dá para lavar as mãos, a gente usa o álcool em gel, a gente tem que tentar usar também o soro para limpar o nariz, tomar água, assim, sempre que puder, pôr um pouco de água na boca, para tentar hidratar mais. O senhor falou aí que às vezes usa máscara o dia inteiro, que aquilo ali às vezes sufoca. É aconselhável lavar essa máscara quantas vezes por dia, doutor? Essa máscara, o ideal, aquela máscara descartável, a gente troca no máximo a cada 3 horas, né? Mas a maioria das pessoas usa a máscara de pano. Essa máscara de pano, ela pode ser usada outras vezes, mas ela tem que ser lavada. O ideal é lavar, deixar secar bem no sol, e o ideal é trocar a cada 3 horas também. Porque ela umidifica. A máscara suja, ela acaba carregando vários tipos de doença, até o próprio vírus do Covid. Né? De repente ela passa a ser maléfica em vez de benéfica. É isso. Doutora Valéria, ela pergunta, nós entramos no Covid, agora vamos dar mais uma questionada nisso. Uma pessoa diagnosticada com Covid transmite por quanto tempo? Olha, por 14 dias. Né? Tem transmissão descrita até por 14 dias. Agora, depende do período, porque às vezes ela foi diagnosticada já no 4º, 5º dia da doença, aí transmite por mais 10 dias. Depende do momento que foi feito esse diagnóstico. Mas é uma janela de transmissão em torno de 14 dias. Certo. E a Laís agora que pergunta, quais os remédios para teste positivo?
Você Aí, testou aí, positivo. aí depende. Aí, isso aí, cada caso é um caso, ela tem que procurar o atendimento com o médico dela para... Não tem receita de bolo, né? Porque é uma doença viral, você trata os sintomas e aí depende do momento da doença, do tipo de alteração que a pessoa tem, se a pessoa tem sintoma, se não tem sintoma. O tratamento não tem um protocolo específico que sirva para todo mundo, né? Tem pessoas que podem tomar um tipo de remédio, outras já tomam outro. Se tiver teste positivo, o ideal é procurar o atendimento, o médico dela, o atendimento especializado. Hoje nós temos aqui na cidade vários, até pronto, entradas de hospitais com atendimento específico para doenças gripais, que eles estão já especializados nisso. Mas não existe essa receita de bolo, não. Bom, o negócio, a melhor coisa é procurar um médico, né? A melhor coisa é procurar um médico. Eu acho que o tratamento precoce é importante, mas não são todos que precisam tomar remédio. Tem pessoas que passam, às vezes, faz um teste de sorologia, que deu positivo, quer dizer, ela já teve a doença, às vezes, e nem sentiu nada, né? Mas agora, sentiu o sintoma, testou positivo, tem que procurar o médico. Bom, o Alexandre ele pergunta se fazer exercício físico com máscara pode ser prejudicial à saúde. A máscara, ela retém um pouco de CO2, né? Isso aí atrapalha. Depende do exercício. Nesse tempo seco agora, se você fizer um exercício com uma carga muito intensa, usando máscara, pode ter algum desconforto. Às vezes uma dor de cabeça. A retenção de CO2, ela faz isso às vezes. A pessoa pode ficar um pouco, às vezes dá até um pouco de sonolência depois. O ideal é com a máscara, e nesse tempo seco, principalmente, fazer exercícios mais leves, né? E nesses horários que a gente orientou antes. Fora do tempo mais seco, que é entre as... Tira o horário das 10 e 17 e tenta fazer mais cedo ou à noite. A Laís ainda pergunta se a criança é imune nesse caso do Covid. Não, a criança não é imune. O que acontece é que muitas crianças têm contato com pessoas com Covid, às vezes até contraem o vírus, mas elas desenvolvem menos as formas mais sintomáticas e mais graves. Mas tem casos já relatados de algumas crianças pelo mundo, até no Brasil, com complicações de Covid, sim. Mais uma pergunta aqui, doutor. A Cristiane quer saber... Peraí, só um minutinho. Daqui a pouquinho nós voltamos com a pergunta da Cristiane. Quais os cuidados ambientais... Nós já voltamos no Covid. Deixa eu ver essa pergunta aqui da Cris. Quais são os cuidados ambientais mais importantes para a nossa proteção no tempo seco? Olha, os mais importantes são esses mesmos de tentar em casa. Nessa fase, principalmente, que tem muita gente confinada em casa, tentar colocar uma toalha molhada perto da cama quando for dormir. Se tiver condição de ter um umidificador, colocar um umidificador no quarto. Às vezes uma bacia. Nada disso resolve, mas tudo ajuda, né? O que der para fazer para melhorar a umidade, evitar ambiente com ar-condicionado ligado muito tempo, isso tudo abaixa a umidade e piora, né? Eu acho que essas são as principais condutas, é tentar umidificar o ambiente o máximo possível, evitar usar vassoura, né? É muito melhor pegar um pano úmido e passar na casa. Se você passa vassoura, você esparrama poeira, todo alérgico que está no ambiente já começa a sentir, né? Então, são condutas básicas que qualquer um pode fazer e que ajudam bastante. E deixar a casa aberta, o ambiente aberto, para facilitar a circulação de ar também, né? Também, importantíssimo. A Cristiane agora ela quer saber, ela podia ligar para o senhor, saber se o senhor está atendendo casos de Covid no hospital. Tem muitos casos de Covid hoje, né?
no Aham. país todo, no mundo todo. Então, tem hoje aqui em Uberlândia os lugares de atendimento específico de doenças gripais, né? Que a Covid está inclusa nisso, está incluída nas doenças gripais. Eu, como otorrino, atendo muita doença gripal. Então, de vez em quando, tem uns casos de Covid. Tem paciente que chega com sintoma de Covid, às vezes a gente pede exame e o resultado dá positivo. Seria bom também, né, doutor? Nessa época a gente dá um aviso aí que a imprensa, rádio, jornal, televisão, está malhando aí todo dia nessa época o cuidado que se deve ter em relação às queimadas, né? É, Como a gente dá esse aviso? É que a queimada ela não, 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 não prejudica apenas em termos, né, de queimar o solo, prejudicar o ar, aquela coisa toda. É a questão da saúde mesmo das pessoas que ficam prejudicadas com essa fumaça, com esse ar poluído que vem através dessas queimadas. isso é uma coisa horrorosa, né? Aqui na nossa cidade, principalmente, tem pessoas que fazem as queimadas intencionalmente, né? E prejudica demais. O ar fica todo viciado, com partículas que tem uma dificuldade imensa de dispersão depois. Quem tem problema respiratório sofre muito, muito nessa época. Eu acho que devia ter pelo menos uma propaganda, uma fiscalização maior dessas queimadas. O pessoal se preocupa sempre, a gente acompanha, como jornalista, a gente acompanha isso mais de perto. As autoridades até que se preocupam com campanhas e tudo mais, mas está mais na consciência, né, da pessoa, de quem provoca esse tipo de coisa. É muito difícil. Muito difícil. A Denise pergunta: quanto tempo para ter os primeiros sintomas do Covid? Nós entramos no Covid, agora está difícil de sair. Em torno de 4 a 5 dias é a média. Mas tem casos atípicos também, né? Mas em torno de 4 a 5 dias já começa a aparecer. Tem pessoas que são assintomáticas, né? Tem pessoas que não sentem nada e tem um vírus. Voltando no soro, a pessoa pode usar aquele soro caseiro, né? Misto de água, de açúcar e sal, serve? Serve. Se ferver a água e souber preparar ele bem, mas eu sempre aconselho o soro esse de farmácia mesmo, que hoje ele é muito, muito mais barato e fácil. O soro caseiro, eu acho que ele é mais indicado para em caso de uma diarreia, uma criança que está ficando desidratada, aí você usa o soro caseiro para ingestão. Agora, para lavar o nariz, o soro com água com cloro, ele não é tão adequado, não. Eu acho mais interessante o soro de farmácia mesmo, que é um produto hoje em dia acessível, o preço dele é bom e ele não irrita a mucosa igual a água de torneira, mesmo que esquentada, não vai resolver, não vai ser a mesma coisa. E soro também é uma coisa barata, né, doutor? Relativamente barata, né? Que a gente pode encontrar fácil também nessa época. A Laís está preocupada porque pegou o Covid e tem uma criança de 4 anos. Como prevenir? Olha, então, as crianças normalmente não desenvolvem formas mais graves, né? Mas ela tem que procurar o atendimento médico dela. Como eu falei antes, aqui no São Genoveva, a gente tem hoje um pronto-socorro especializado em doenças virais. Então, ela pode vir ao pronto-socorro, ela tem atendimento para o adulto, para a criança, e só trata doença viral. É uma entrada separada, de fluxo único, o paciente entra. Se a filha dela, por exemplo, a criança não tiver nada, ela sai por uma saída diferente da entrada, ela não vai nem ter contato com os outros pacientes. Então, o ideal, na dúvida, é procurar o atendimento médico adequado, né? Mas as crianças costumam levar
costumam ter menos problemas com o Covid, né? A gente tem pouquíssimas complicações com relação à criança. A Carol Amorim, ela pergunta, está aí na tela, se o descongestionante nasal é realmente prejudicial. O descongestionante nasal, ele tem um efeito rebote que, depois que de algum tempo que a pessoa usa, ele começa a inflamar o nariz, ele começa a fazer uma reação inflamatória na mucosa, ele machuca a mucosa, ele faz a respiração ficar pior depois, ele resseca mais a mucosa. Então, eu não indico o descongestionante nasal. Eu acho que sempre é prejudicial. Em alguns casos raros, a gente usa assim, por 1, 2 dias, porque ele cria uma dependência também. Então, eu prefiro o soro mesmo, lavando o nariz, e tem alguns outros. Hoje em dia tem vários produtos no mercado que não fazem mal igual o descongestionante, né? Se ela tiver com algum problema, eu acho que vale a pena procurar um otorrino. O tratamento de obstrução nasal melhorou muito, muito nos últimos anos. Tem várias medicações. De todas, eu acho que dos piores é o descongestionante nasal. Às vezes, com o próprio soro, lavando, alguma substância, alguma medicação à base de soro, ela consegue ter um resultado melhor. Muito bom. A Cristiane está precisando ir ao consultório, mas está com medo por conta do Covid. Aquela questão do fluxo de gente que cresce nas salas, nos corredores dos hospitais. Esse medo justifica, doutor? É justificado? Olha, assim, o ideal é a gente evitar qualquer lugar que tenha muita gente, né? No meu consultório, hoje em dia, o que a gente faz? Assim, o atendimento é com hora marcada, a gente evita deixar pessoas esperando por muito tempo na recepção, tudo é aberto. A gente sempre, todos os médicos têm muito cuidado com infecção, sempre foi assim. A gente tem uma higienização imensa dos consultórios, da recepção. Então, assim, eu atendo doença gripal todo dia. Até hoje eu não peguei o Covid. Quer dizer, a gente tem muito cuidado, né? O que eu vejo muito hoje é que tem muita gente que tem medo e fica em casa trancado, mas em casa acha que não vai pegar. E aí, às vezes, pega num supermercado, porque o vírus está circulando. Eu acho que a gente tem que ter cuidado em todos os lugares, né? O hospital, para você ir para passear, não vale a pena, isso não dá. Agora, se a pessoa está doente, ela tem que procurar o atendimento médico. E os hospitais, pelo que eu estou vendo aqui na região inteira, estão todos se preparando muito bem, assim, os médicos, as clínicas. Eu conto nos dedos os colegas médicos que eu conheço que já pegaram Covid, assim, da minha intimidade maior, né? Mas é porque a gente tem esse cuidado o tempo todo, né? É luva, álcool gel, a mão vai ficando toda ralada, né? Mas a gente lava as mãos o tempo todo. Todo paciente que troca álcool, passa álcool em tudo. Então, tem um cuidado muito grande, né? Hoje em dia. Eu não sei se às vezes não... O que eu vejo lugar muito cheio, que é mais fácil pegar, às vezes um ônibus, né? Às vezes eu vejo uns aí na cidade com certeza, um monte de gente em pé, né? Um esbarrando no outro. Nas clínicas a gente não está deixando acontecer isso. Fica bem assim, pouquíssimas pessoas esperando na sala, sabe? Eu acho que é isso. Evitar de ir ao hospital, ou a uma clínica, ou ao consultório, por bobagem, mas se precisar, eu acho que as clínicas estão preparadas. Ou então, dá uma ligada, né, telefona para a secretária, para o médico, e agenda um horário separado, isolado, isso aí. Eu, com paciente idoso, por exemplo, eu tenho muito paciente idoso. Eu deixo um horário específico para os pacientes mais idosos, então eles não estão encontrando ninguém, né? Então, fica muito mais seguro, assim. O Gustavo está dizendo aqui que foi atendido hoje, aí no Santa Genoveva, novamente, depois que pegou o resultado do PCR,
que deu positivo. Ele pergunta o que o senhor fala sobre a ivermectina. Olha, aí depende. Eu não sou um médico de atendimento do pronto-socorro viral, né? Então, não sou eu que receito isso aí de rotina para os pacientes, né? A ivermectina, a gente não tem nada comprovado ainda que ela possa ajudar no Covid, mas tem muitos colegas receitando e é um remédio para verme, mas não existe nada comprovado ainda não, tá? O Covid é muito novo, não deu tempo ainda de fazer dos exames serem de ter trabalho bem feito sobre a hidroxicloroquina, sobre a ivermectina, sobre nenhum produto. E é uma doença viral, então a maioria do tratamento ele vai em cima do que a doença proporciona. A doença viral, a gente trata muito mais sintomatologia do que o vírus em si, né? A própria Então, doença. o que tem no mercado que dá para tentar tratar, eu sei que o pessoal está usando, porque tem alguns casos que tem complicação e complicações graves. Então, às vezes a gente até tenta usar sem ter os trabalhos totalmente prontos, né? Claro que sem fazer mal para ninguém. Claro. A Denise ela pergunta sobre o uso do budesonida nasal. Budesonida é uma das substâncias que a gente usa para rinite. É uma substância já bem antiga, já hoje o próprio FDA americano ele classifica como categoria B, até a gestante hoje em dia usa budesonida. É mais eficaz e segura do que o descongestionante nasal, né? Já é uma substância muito conhecida no mundo todo. Ela tem que ser bem indicada, né? Não são todos os pacientes que vão ter um resultado bom com a budesonida, mas é uma ótima substância para rinite. O Rafael ele pergunta sobre o uso do cacau para rachadura nos lábios. É conveniente isso, doutor? É conveniente. Qualquer umectante para lábio é válido nessa época seca. O cacau, eu acho dos melhores, que ele é muito barato, né? Qualquer pessoa consegue comprar na farmácia. E o resultado é ótimo, porque o tempo seco machuca muito os lábios, né? Machuca, racha e tem que usar alguma coisa. Eu indico o cacau sempre, que eu acho que é o mais barato e o mais fácil de usar. Todo mundo tem contato, ninguém tem reação alérgica ao cacau. Então, pode passar para criança, para idoso. É muito útil. Gosto muito do cacau. E a alimentação, doutor, nesses casos é sempre aconselhável uma alimentação mais leve, né? E Uma não se alimentação empanturrar também. mais leve, com bastante verduras, frutas, né? Principalmente essas frutas. Tem adolescente hoje em dia, criança que não gosta de fruta, né? Nesse período mais seco é importante demais. Você tem que ter fruta, tem que ter salada. Isso ajuda na prevenção de todas as doenças respiratórias também, né? Uhum. A Priscila fez cirurgia de desvio de septo e ela pergunta se pode ter novamente. Ela pode ter uma obstrução nasal novamente. A cirurgia de desvio de septo, ela evoluiu muito nos últimos anos, foi uma cirurgia que melhorou muito, mas tem pessoas que têm um nariz muito torto por dentro. E aí, a cirurgia, às vezes, ela não consegue. O cirurgião, a gente, às vezes, não tem um limite para tirar o desvio, porque o septo ele dá estrutura para o nariz. Então, às vezes, não dá para tirar o desvio todo. Então, o que acontece, é muito comum acontecer, às vezes, o paciente opera, fala, meu nariz ainda ficou torto, ou voltou, mas é porque não dá para tirar o desvio todo. Na hora que a gente opera, a gente tem que optar pela parte mais torta do nariz e que vai dar um resultado mais satisfatório para a respiração do paciente depois. Mas voltar depois só se for
ou ele ficou torto da cirurgia ou foi algum trauma. Às vezes a pessoa sofreu uma queda, bateu o nariz em algum lugar e pode ter quebrado o nariz de novo também, né? Uhum. Bom, durante esse período, a circulação de vírus respiratórios pode causar coriza, tosse, febre por tempo variável. E isso pode ter crises, ter consequências mais graves, né, doutor? Se não for tomado cuidado mais rápido. Nesse período seco é muito comum aumentar as crises de aí já a asma, né? E a bronquite, isso aí já é mais grave. Ela dá tem pacientes que sofrem muito com a asma nesse tempo seco, que vem a queimada. Se começar a respirar mal, tem que procurar o atendimento rápido. Bom, a Cristiana ela pergunta: o que passar no nariz ressecado quando está doendo muito? Olha, o melhor que tem para usar no nariz, para hidratar, é o soro. Agora, tem nariz que começa a machucar muito e às vezes tem que usar algum outro tipo de produto. Às vezes, no sangramento nasal, por exemplo, às vezes a ferida é tão grande que a gente tem que cauterizar, às vezes tem que usar alguma pomada cicatrizante, e aí precisa avaliar, isso tem que ser exame no consultório. A gente tem que ter uma luz para examinar lá dentro, uma luz melhor, às vezes um aparelho de endoscopia, para ver onde que está machucado, onde que tem mais ferimento, se vale a pena cauterizar ou não, né? Mas aí cada paciente é um caso, mas o básico é o soro ainda. Se não melhorar com soro, aí precisa fazer uma consulta com o otorrino. Uhum. A Sandra ela pergunta que o senhor já falou sobre isso, mas ela pediu que o senhor desse mais uma aprofundada no assunto, a questão do sangramento nasal. Com esse tempo seco, às vezes, um filho dela tem 14 anos e não é nem sempre no tempo seco, mas ele costuma, de vez em quando, aparecer com sangramento. Como é que é isso, doutor? É o seguinte, o nariz ele é muito vascularizado. E no septo do nariz, que é essa estrutura que separa as duas narinas, a gente tem uma rede de microartérias. E a mucosa é muito frágil, muito sensível. Às vezes, no tempo seco é mais comum, mas tem pessoas que têm sangramento o ano inteiro. Às vezes, a criança mexe muito no nariz, às vezes assou o nariz com muita força. Isso aí já machuca e faz sangrar. Tem tratamento para isso, tem como identificar as principais causas. É a mesma coisa, precisa examinar, precisa, às vezes, fazer uma endoscopia nasal e tem que procurar o foco desse sangramento e tem como cauterizar, tem como usar substâncias, tem sura, tem gel hoje que ajuda a cicatrizar. E tem casos raros que a gente tem que colocar no centro cirúrgico e tem que cauterizar ou fazer alguma cirurgia. Às vezes o desvio de septo é muito grande e expõe essas artériazinhas, então tem que fazer uma cirurgia de desvio de septo. Cada caso é um caso, mas tem como tratar. Uhum. E sempre procurando um médico, né? Sempre procurando um médico. Bom, a Denise ela volta a perguntar sobre o Covid. Quanto tempo o vírus pode ficar incubado até os primeiros sintomas? Então, isso aí é muito relativo. Normalmente os sintomas começam a aparecer com 4 a 5 dias, né? Mas tem pessoas que elas podem ter o vírus e não ter sintoma. Isso aí é difícil de avaliar, assim, são casos também específicos, né? Tem pessoas que moram na mesma casa, um é sintomático, o outro não é. E os dois estão com vírus, né? Mas o período de transmissão é em torno de 14 dias. Certo. Os cuidados com a saúde começam sempre com uma boa hidratação e alimentação saudável. Outra dica é, quando estiver em casa, deixar o ambiente livre para a circulação de ar, bem limpo e sem a presença de objetos que acumulem poeira, como cortinas, carpetes e bichos de pelúcia. Falar em bicho, doutor, os pets, como é que se deve lidar com o cachorro, com o gato, os animais de estimação nessa época?
Olha, o cachorro é a mesma coisa. O alérgico, a pessoa que tem alergia, eu tenho muito paciente que tem uma rinite alérgica horrorosa e tem 5 cachorros. Então, é complicado. O cachorro, você tem que ter o mesmo cuidado de limpeza que você tem com você ou com o seu ambiente. Ele tem que estar limpo. Às vezes, você tem que evitar de ter o cachorro no mesmo ambiente que você. Né? Se for uma pessoa alérgica, ela não pode, por exemplo, dormir com o cachorro na cama. Tem que ter o ambiente do animal e tem que ter o ambiente da pessoa, né? Porque senão tem muito ácaro, tem poeira, tem fungo. Então, isso aí tudo causa alergia também, né? No tempo seco é pior, porque ele fica sujo também, né? A Patrícia pergunta, sintomas de sinusite podem ser de Covid? Tem alguma semelhança? Tem casos de Covid que parecem ser uma sinusite mesmo. Às vezes é só uma obstrução nasal, com dor de cabeça, com, com, com perda de olfato, pode acontecer na sinusite também, não só no Covid. Então, às vezes, os sintomas se confundem. Muito bom, doutor, foi um prazer muito grande. Nosso tempo já está meio esgotado, mas o senhor tem ainda alguns minutos para aconselhar o pessoal que está nos vendo e ouvindo nesse momento que o senhor deu uma verdadeira aula aqui sobre como se prevenir nessa época de tempo seco e a gente resvalou para o Covid, não poderia ser diferente, né, nessa época. E foi realmente uma conversa muito interessante, nós temos certeza disso, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado. Eu só queria pedir a todos para terem um cuidado de deixar os ambientes arejados, de evitar aglomeração. Isso aí, a gente está numa fase de umidade muito baixa, no meio de uma pandemia. Então, quanto menos doença respiratória a gente tiver agora, melhor. Né? Meu pedido é esse, é um pedido. Tá? Muito obrigado, doutor Cláudio. Nós reforçamos o aviso de que essa gravação, a gravação dessa live, vai estar disponível no IGTV e também no YouTube do Santa Genoveva. A todos vocês que nos acompanharam, uma boa noite, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Boa noite a todos. Muito obrigado.